Boa tarde, gente amiga, gente alegre. Estamos começando mais um Pode Debater Podcast. E hoje eu estou aqui com meus amigos, Delegado Francisco, Cláudio Cirurgião e Renato Coutinho. Isso mesmo. Eu quero falar aqui um pouco daqui da história do... Quero agradecer também ao Delegado Francisco, né? Por ter aceitado esse convite, Cláudio Cirurgião. E quero falar aqui um pouco da história do Delegado Francisco. Ele é delegado de polícia, atualmente da Delegacia do Policiamento de Proteção do Meio Ambiente. Foi ex-deputado federal, ex-prefeito de Iracema, ex-delegado titular de Pacaraima, São Luís, do Baliza, Caracaraí, Normandia, 4º DP, é maranhense. Da Gema, é divorciado, tem 2 filhos, é ex-garimpeiro, foi cobrador de ônibus, foi escrivão de polícia, foi engraxate, foi servente, foi bancário, foi apontador, foi fiscal de ônibus. E quando ele foi delegado de polícia, ele foi demitido pelo Otomar de Souza Pinto. Ele entrou na justiça e voltou. É um cara vencedor. Foi deputado, ganhou eleição e é pré-candidato a deputado federal de novo. Se Deus quiser. Tá com a palavra aí, doutor. Tá comigo, gente? Primeiramente, um prazer, obrigado, meu amigo Chibiu. Eu conheço o Arno como Chibiu, até Chibiu. Renato, muito obrigado, doutor Cláudio Cirurgião, deputado estadual, primeiro mandato, tá aí, atuando na saúde aí, né? Então é um prazer estar aqui nesse podcast que hoje está ganhando popularidade bastante, tá? Então obrigado, Chibiu, por estar aqui com vocês aqui, discutindo aqui um pouco de política. O delegado que vocês já conhecem, pessoal, realmente sou pré-candidato a deputado federal, não desisto não. Abraão Lincoln, eu acho que tentou umas 20 vezes até chegar a ser presidente da República. Então, se tem uma coisa que eu não desisto, doutor Cláudio, é de dar... Eu sou igual aquelas formigas, nunca desisto. Igual a aranha também. É igual o miúdo, né? Morre tentando. Não, eu vivo tentando. Morrer não quero não, quero viver tentando. E a gente vai debater aqui um pouco de política, falar da atualidade, como é que está a política hoje, os bastidores da política, porque tudo está indeciso, não tem nada definido ainda. Tá uma situação é isso mesmo. Indefinida, Chibiu. Então, meu amigo Alisson, um bom dia a você aí que está nos assistindo, ó. Segue nós aí, vá. Acompanha a gente aí, aqui no podcast do meu amigo Chibiu. Pode debater podcast. Pode debater podcast. Primeiramente, agradecer a Deus por estar todos aqui, né? E agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo. Estamos aqui com o deputado estadual Cláudio Cirurgião, né? Muito obrigado, delegado Francisco, por estar aqui. Cláudio de Oliveira também, obrigado por estarmos aqui todos unidos, né? E vamos falar um pouquinho da história do deputado Cláudio Cirurgião, que está no primeiro mandato, né? É médico cirurgião geral, é um pequeno produtor rural, professor concursado da Universidade Federal de Roraima. Cirurgião. Pessoal, aqui é ao vivo, tá? Ao vivo, tô não ligando. Esqueça, calma, Juvenal. Juvenal aqui foi colocar, estamos ao vivo, é assim mesmo. Eu ia tentar, gente, colocar também ao vivo aqui no meu Instagram também. Que é para ajudar a divulgar. Porque é o seguinte, é tudo ao vivo e a gente não tem esse negócio de montar não, é tudo na íntegra, tá? É cirurgião, concursado pela Prefeitura de Boa Vista, casado, tem 2 filhas e é presidente da Comissão de Saúde. Atuante. Foi eleito com 4.320 votos. Cabe é bom de voto. Muito voto. Onde tirou 2.319 votos em Boa Vista e no interior, que é a sua base maior, né, no sul do estado, tirou 919 votos. Cláudio Cirurgião, você tem uma bagagem enorme para ter como primeiro mandato esse monte de eleitor confiando em você. O que você fez para tirar esse tanto de voto, homem? Primeiro agradecer você, Renato Coutinho, que esteve junto lá na batalha em 2022, Isso junto mesmo. com outros pré-candidatos. Agradecer meu amigo W.O., o gordinho da costela. É isso mesmo. Gordinho da costela, o famoso Chibiu. O podcast de vocês já está ficando muito famoso aqui no estado. E agradeço o convite para participação frente a frente com o meu xará, porque o meu nome é Francisco, sabia? Francisco Cláudio Linhares de Safira. Nós somos Francisco, nós somos Chico. São Chicos, né? E respondendo a você, Renato, eu tenho uma história como médico no estado, né? Antes mesmo de ser deputado, já tinha basicamente uma década exercendo medicina no estado. E essa minha votação de quase 50% no interior
se deu justamente ao meu vínculo que eu tinha no sul do estado, principalmente. Fui cirurgião em Rorainópolis durante muito tempo, criei grandes vínculos de amizade. O vice-prefeito de Rorainópolis hoje, Dr. Átila, é anestesista. Eu operava e o Dr. Átila era meu anestesista lá. E não tem jeito, a política ela se faz com essas relações contínuas sendo geradas ao longo do tempo. Em todo lugar, né? E em 2022, eu acredito, você perguntou por que essa votação, eu fui o 18º deputado mais votado naquela época. Isso mesmo. Para um primeiro mandato, que nunca tinha sido candidato a nada, eu agradeço muito ao povo que confiou. Eu vinha de uma leva de deputados, de pretensos candidatos, que tinha esse vínculo de representação com a saúde pública. Quer queira, quer não, o período pós-pandemia, próximo ali da pandemia, acendeu no Brasil todo, né, Chiquinho? Uhum. Muitos candidatos da área da saúde, que eram vistos naquela época como pessoas que eram importantes naquele momento, enfim. No geral você ficou no 8º, 7º. 19º lugar no geral, 19º, né? Mas como eleito em 18º, porque a Leni não conseguiu atingir o coeficiente. Foi mais ou menos isso mesmo. Então, assim, levei minhas propostas na época, tive muitos amigos apoiadores, servidores da saúde. Eu fui com essa bandeira de defender a saúde, realmente é o que eu venho tentando estabelecer no nosso mandato. E você vem se destacando nesse negócio aí, né? Levando a bandeira da saúde, mostrando, cobrando. Basicamente não teve muito segredo, você já foi candidato, né? Chiquinho já é o nosso decano aqui na mesa. Juvenal. O Juvenal é o cara que mais tem experiência em política aqui na mesa. Verdade, eu estou verdade. com 2 anos e 6 meses exercendo mandato. Então eu estou em contínuo aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. Segunda-feira a gente sai com a cabeça de casa pensando numa coisa. Quando na terça-feira tem a sessão, já pensa em outra. Sai da sessão, já pensa em outra coisa. E é muito dinâmico, né? E passa rápido, né, Chiquinho? 2 anos e 6 meses já. Meu Deus. Passa rápido. Da 6 meses já é campanha. E claro, você como médico, hoje representa uma classe, né, da saúde pública, tá? Como presidente da Comissão da Saúde. O que você acha da nossa saúde pública? Veja, nós passamos por um período muito crítico no estado, que foi o período de pandemia, que todos os estados passaram com isso, e Roraima sofreu muito mais porque nós tivemos que acolher toda essa massa venezuelana e os pacientes que complicam também do país vizinho, Guiana também. Então, Roraima vive essa particularidade. E nós não temos essa contrapartida direta do governo federal reembolsando o estado, né? Inclusive o governo do estado entrou com ação no STF, que já ganhou no STF o direito de ressarcimento por todo esse custo, e Roraima sofre muito com isso. Paralelamente a isso, nos últimos anos nós tivemos uma gestão muito ineficiente, para ter uma palavra um pouco mais amena, da saúde estadual. Reconheço alguns avanços do governador Antônio Denari em outras pastas, em outros segmentos, mas nós tivemos uma secretária anterior de saúde que tinha muito problema de conflito com servidores, com os profissionais de saúde, que deixou uma dívida milionária para a saúde estadual, para a nova secretária que está tentando reorganizar toda a pasta, que beira aí os 200 milhões de reais. Meu Deus. Só na pasta da saúde, e isso na saúde deixou sequelas e cicatrizes que terão que ser amenizados, né? Porque cicatriz fica, a marquinha fica. Eu fui operado, eu fiquei com a cicatriz, não tem jeito. Na saúde a gente deixa cicatriz quando tem má gestão, sabe, Chiquinho? E era isso que eu ia te perguntar. Qual foi o avanço que teve com a mudança da secretária? Bom, nós vivemos, a nova secretária assumiu há praticamente 90 dias. Naquela época de maior tensão e de maior cobrança nossa, nós tínhamos 370 pacientes com hemodiálise interrompida por falta de pagamento. Nós tínhamos pacientes internados no Hospital Geral de Roraima
com arritmia cardíaca grave e os fornecedores não queriam fornecer os aparelhos de marca-passo. Então, Certo. se eu não me engano, eram 8 pacientes internados que a qualquer momento poderia ter parada cardíaca e não tinha marca-passo. Nós tínhamos médicos sem receber desde setembro de 2024. Nós tínhamos outras empresas fornecedoras sem receber há vários meses. Nós passamos por momentos de que exames essenciais como CPRE, que é um exame que é específico para desentupir o canal da bile, que as empresas passaram 10 meses sem receber. E os serviços eles foram sendo descontinuados. Além do serviço de limpeza, o serviço de alimentação dos hospitais, que eram cada vez mais recorrentes essas denúncias na imprensa, e vocês ficaram sabendo disso. Sim. E Isso tu culpa quem, assim, no teu consentimento? Secretária de Saúde, Cecília Secretária de Leira Saúde. João. Eu também concordo com o doutor Cláudio. Assim, eu não estou aqui querendo defender o governador do estado, né? É longe disso. Porque o governador do estado aqui ele põe delegacia, doutor Cláudio. A gente, por exemplo, na delegacia você tem suas equipes. Mesma coisa com o governador de estado, ele tem os secretários para quê? Para fazer por ele, né? Então, eu acho assim, a ex-secretária Cecília, eu gostava muito dela e tudo, mas ela não ouvia muito, não atendia muito assim, conselhos, e eu acho que uma parte aqui na secretaria, que a gente aqui, às vezes eu não consigo entender, que nós só temos o Hospital Geral, o Hospital de Rorainópolis, o Hospital do Pintolândia, WO e Renato. Só 3. Só 3, né? Que não dá conta. E não dá conta, eu queria entender. E aí, doutor Cláudio, eu queria entender uma coisa, o senhor que é médico, né? Rapaz, se o nosso problema é a falta de médico, e eu oro todo dia a Deus para mim não ter que parar na HGR, porque eu tinha plano de saúde com a Unimed, não temos mais e Fechou, tudo. né? Fechou. E eu tenho um problema de ansiedade, eu estou me curando, e até esse dia eu quero aqui aproveitar que eu estou aqui com o doutor Cláudio aqui, que é médico. Quer um remedinho? E dizer o seguinte, gente, delegado Francisco, em momento algum quis ofender os médicos, não. Quando eu falei aquele, eu fiz aí, doutor Fez um Cláudio. vídeo. Eu fiz um vídeo, Que e vídeo esse foi vídeo ultrapassou mais de 500 mil de visualizações. Onde isso? Me manda depois. Botei no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é. Porque eu disse o seguinte: como eu tenho ansiedade, e aproveitar aqui o podcast de vocês, fugir aqui um pouquinho, Renato, da política, para dizer o seguinte: ansiedade, doutor Cláudio, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, nem ansiedade, nem depressão. E a ansiedade é o começo para a depressão. Então, a gente tem que passar com um psiquiatra, e aí tu vai com um psiquiatra e tu tem que pagar a ida e a volta. E detalhes, né? Para você conseguir aqui em Roraima agendar um psiquiatra é coisa difícil, viu? Tem pouco. Difícil. Especialista. E aquilo foi me irritando de uma tal maneira, e o problema da ansiedade era na tua mente. E aí eu cheguei à conclusão seguinte: não é um comprimido que vai fazer com que eu cure essa ansiedade. Está na minha mente. E o cérebro da gente, ele é um demônio. Ele não quer o nosso bem. Eu digo isso porque a gente malha e você vai para academia e ele fica dizendo o seguinte: olha, você... Eu até vou querer falar aqui para esse podcast, Chibil, faz um podcast uma hora aqui, só para tratar da questão da ansiedade e da depressão. Tem muita gente aqui no estado que tem esse problema e é uma questão que eu acho que é séria. Eu sei que é mais política. Tudo bem, aqui é Não, mas política. o nosso podcast é para falar de tudo. É de tudo, então vou Tá aproveitar aqui, então. Pode debater. Pronto. debater. Vamos aproveitar aqui, doutor, que nós temos aqui com um médico aqui, que é o doutor Cláudio cirurgiano, não tem coisa melhor. Então, doutor Cláudio, dá para dizer o seguinte: meus queridos amigos médicos, né? Eu tenho alguns médicos psiquiatras, não quis falar mal de vocês. O que eu quis dizer é que é o seguinte: é que eu não entendi aqui do Juvenal, não é um comprimido feito em laboratório que vai fazer com que eu deixe de ser ansioso, porque a ansiedade ela é um demônio de crise. Ela vem, olha, ela aumenta a tua pressão, ela te dá dor no peito, ela te dá fadiga, ela te dá suadeira, você começa a suar, assim, é um negócio de doido. Você não consegue ficar no lugar fechado. E aí eu comecei, primeiramente, você tem que pegar com Deus, e aí eu comecei a pôr na minha cabeça que eu que tinha que controlar aquilo. Aí eu passei a fazer atividade física. E aí, doutor Cláudio, eu fui comprar um remédio caseiro, o cara falou assim: delegado Francisco, você é um cara inteligente. O nosso corpo tem ferro, manganês, zinco, cobre, tudo enquanto que vem da terra. Eu digo: tem. Não é melhor você tomar remédio caseiro? Porque no remédio caseiro tem tudo isso também. E aí eu passei a tomar esse remédio caseiro e consideravelmente a minha crise de ansiedade, hoje eu consigo
controlar ela. 98% eu não tenho mais. Quando ela quer vir, eu começo a colocar na minha mente que esse problema da ansiedade minha está na minha mente, que é eu que tenho que cuidar. Aí eu começo. Eu fui parar um dia desse no hospital, na HGR, minha pressão lá em cima. Quando eu chego lá, o médico falou assim, mediu minha pressão lá em cima, disse: eu tenho ansiedade. Eu não vou nem te aplicar nada, não. Começou a conversar comigo. Mede de novo a pressão minha. Já tinha baixado para 15, para mais um pouquinho, pode ir para casa. Quer dizer, é um problema seríssimo. Aí eu volto a falar aqui agora da saúde, que você está atuando muito bem em tudo. Queria pedir para o Dr. Cláudio, como médico, e sem querer aqui falar mal do HGR, nem do pessoal, mas aproveitar o seguinte: o que falta para a secretária que está também é mais chegar nos servidores que atendem dentro do HGR. Aqueles servidores que estão ali, porque a maioria são de terceirizadas, um treinamento de como atender as partes que vão para a HGR. Porque quem vai para a HGR, quem procura ali o hospital, já vai com problema. Aí a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tem problema de pressão alta, tu chega na HGR, já vê um servidor que te atende mal, aumenta a tua pressão. O cara não tem um cuidado, às vezes, diz assim: ei, fica aqui, senta aqui que eu vou te aplicar aqui, não. Então aqui dali altera o psicológico da gente, porque quem tem problema de pressão alta, quando coloca o aparelho, a pressão já sobe. Então, falta fica aqui essa dica aqui pro pessoal da saúde, né? Igual no Coronel Mota. E também tem, às vezes, ali falta das pessoas que estão ali na frente. Eu digo o seguinte: é questão de gerenciamento. Ah, mas para ser diretor do hospital tem que ser médico? Não. Pode ser uma pessoa que sabe gerenciar. Sabe gerir as coisas. Sabe gerir as coisas. Que tem administração, que sabe administrar. Tratar bem, que é o mais importante. Tratar bem. Então, o que eu vejo dentro do HGR, às vezes é questão de desinformação, que tu não sabe com quem tu te informar. Tu tá entendendo? Tá tudo de bolo. Chiquinho, eu vou dar uma opinião minha, enquanto profissional de saúde. Sou servidor público, assim como você é. E eu não vi seu vídeo, né? Mas, mesmo não vendo seu vídeo e interpretando a sua fala aqui agora, você tá certo. Talvez tenha se comunicado de maneira intempestiva e com palavras que podem ter sido agressivas, mas pelo que você acabou de me falar agora, você está totalmente certo. Não é um comprimido que vai resolver a sua ansiedade. A ansiedade, ela tem diversos fatores. Tem fatores físicos associados, fatores psicológicos realmente associados, fatores genéticos associados, e realmente existe esse binômio de duplicidade, muitas vezes até de diagnóstico. Então, muitos médicos têm dificuldade de fazer o diagnóstico de ansiedade, e se é só ansiedade ou então tem depressão associada também. Então, são duas doenças psiquiátricas cada vez mais comum, que tem tratamento, que não é só com comprimido que trata. Existe a psicoterapia, que tem que ter o apoio do psicólogo, do profissional médico psiquiatra, que além dos medicamentos, ele vai te fazer todo o tratamento multidisciplinar, que inclui exercício físico, inclui dieta, porque alguns alimentos, eles são ricos em precursores de hormônios, de neurotransmissores que contribuem com o melhoramento da ansiedade. Por exemplo, o triptofano, que é muito comum na banana, ele ajuda no controle da ansiedade e de depressão, por exemplo. Então, quando você vai fazer um tratamento de depressão, você quando você cita isso, que um comprimido não vai resolver seu problema, você está certíssimo, porque é um tratamento que ele não é pontual, ele é linear ao longo do tempo. E o paciente você tem que fazer um acompanhamento, o paciente tem que querer, a família tem que ajudar. A religiosidade, o exercício da religiosidade, independente do tipo de religião, ajuda muito. Então, as igrejas têm um papel fundamental nisso, a família tem um papel fundamental nisso, a medicina, através da farmacoterapia, do comprimidinho que você falou, tem um papel fundamental nisso, e a psicoterapia, através do trabalho dos psicólogos também. O educador físico também tem sua função, porque a gente sabe que quando a gente faz exercício físico, principalmente aeróbico, há uma liberação aumentada de endorfina, que é aquele hormônio que deixa a pessoa mais relaxada, mais calma, e acalma, né? Então,
tem tudo isso associado. Claro. E se você tem esse fator familiar que te predispõe a ter ansiedade e depressão, você também tem que considerar isso. Então, olha, nem toda depressão, nem toda ansiedade é fácil de tratamento. Inclusive, existe tratamento cirúrgico para depressão. E doutor Cláudio... Cirúrgico, neurocirúrgico. Só quem sente... Dependendo do tipo, né, claro. É quem sabe, Ricardo. Renato. Rapaz, tem pessoas que bem que às vezes com quem tem ansiedade, acho que é brincadeira, meus amigos. Você tem uma ideia? Eu não ando de elevador. Se para viajar para Brasília passava mal, tinha que se Pra dopar. andar de avião. Tu quer ser deputado federal? Eu não como tenho é que medo pode, de avião, rapaz? mas eu tô pondo na minha cabeça que eu vou entrar no avião, porque a ansiedade, quando ela vem, é tipo assim, se fechar aquela porta ali, eu souber que não tem como sair daqui, sem dói. Dá agonia, Hoje, né? ou seja, na mente. Aí, então, às vezes eu ando com Remedinho. eu não tomo, mas você tem que ter uma válvula de escape, que a gente chama, por ansioso, você tem que ter uma válvula de escape, porque se der uma crise muito louca, eu não estou dizendo aqui, pessoal, que você tem que parar de tomar remédio não, tá? Cada um é cada um. Só que estou dizendo que eu, delegado Francisco, coloquei na minha cabeça, na minha mente, estou trabalhando ela, porque ela não quer teu bem, atualmente ela quer te puxar para trás. Às vezes tu tá aqui, tu tá na academia, tu tá cansado, eu não posso com aquele peso. Quando tu pode com aquele peso, ela disse que tu não pode. Uma vez viajou, fez um avião voltar, passando mal. Foi. Aí. Eu tava uma vez em Palma, eu ia pra Brasília. Mil Que graus. idade isso aí? Aí, Tem quanto tempo? Isso em 2010, 2010. 2011. Então você já 2011. sofre com isso? Já. Não é de agora, Não, né? 2011. Só que o calor, ele contribui para quem é ansioso ficar mais ansioso ainda. Multidão, muita gente. Eu não passo, eu não gosto. Muita gente conversando. Você tem uma ideia que o ansioso, quando ele está ansioso, ele consegue ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí já dá um som de ouvido. Então, fica aí essa dica pro meu E aí doutor. fica a pergunta que o doutor Cláudio falou. Como é que tu quer ser deputado federal? Pois é, Aí, mas como eu já é tô que tranquilo, Só já se tô- for agora, tem a reunião agora online, agora só se pode participar da reunião online, né? Eu já estou mais tranquilo e graças a Deus eu já viajei pro Chile ano passado. Aí, tá melhorando. Viajei já, não, porque eu já coloquei na minha cabeça que quando eu entro no avião, peraí, a minha mente tá dizendo assim, calma, não tem por que tu ficar nervoso. Se os outros estão ali tranquilos, por que tu também tem que ficar nervoso? Ele trabalha a mente. É a mente. Pronto, trabalho. Controle, tudo mesmo. isso. Só que se o paciente também não colaborar, nem fizer a parte dele também, só o médico não vai salvar não, nem o médico, nem o comprimidinho. Nem eu tomando remédio caseiro, tá? E olha, rapaz, eu tô me dando bem demais com remédio caseiro, tá? Tem um tal de cura tudo aí. Fazer aqui começou aqui do cura tudo. Tem um tal de cura tudo, doutor Cláudio Cirurgião, que o bicho é danado demais. Você come qualquer produto que vende essas coisas de farmácia. Farmácia natural. Natural, E assim, ó, o senhor tava falando aí, né? Só tem 3, né? O HGR, Hospital da Clínica e Rorainópolis. Tem acho que uns 2 meses. Ah, rapaz, mas é interessante, sem te cortar, que eu ia falar dos médicos. Gente, se nosso problema é médico, por que não se aumenta mais, doutor Cláudio Cirurgião? Não, vamos trabalhar um projeto, o senhor que é médico, tá na deputado, aumenta mais a quantidade de vagas de lá. UER para coisa Não. Deixa eu médica. só concluir aqui. Eu liguei até pro Cláudio. Uma amiga minha perdeu uma filha de 17 anos por apêndice. Meu amigo, vereador, Apêndice. ex-vereador Jara, perdeu agora uma filha de 19 anos, com problema no HGR também, Lúpus. e com apêndice também. Apêndice, 17 anos, liguei pro 19 Cláudio. anos! Eu tava no monte, liguei pro Cláudio me dar uma força, me informar lá. Eu não tava, mas... Não, eu só perguntei de ti e tal, aí como tu não tá atendendo, aí Eu não tô atendendo, não. ela foi, a mulher só examinou, não fez o negócio, o processo que tem que ser feito, mandou pra casa. Quando foi pra HGR já tava estourado. Aí infeccionou, abriram, Mesma lavaram, coisa também foi agora entubado. com a filha do ex-vereador 17. de Iracema, menina com 19 anos. Foi agora. Começou a reclamar, começou a dar problema, né? Foi para HGR, quero aqui registrar que no HGR o pessoal ela teve realmente, teve até uma moção lá em Iracema que o pessoal fizeram dos vereadores com relação à morte da menina, indicando o problema da saúde lá e tudo, porque na realidade o excesso de lotação, ela ficou uns 3 dias ali no corredor, tá entendendo? E foi diagnosticado que estava com lúpus e evoluiu, aí a gente não é médico, não entende direitinho em tudo, mas ela acabou veio a óbito com 19 anos também, e aí... A filha da minha amiga foi com 17. E essa com 19, Vamos uma lá. perda para a família assim, que pelo amor de Deus... Eu mandei até os pesos. Primeiro do eu meu vou amigo falar Jair. da- Trouxe várias consequências esse lúpus para ela. Primeiro eu vou falar do ponto de vista médico, depois do ponto de vista político, tá? Os 2 casos eu fiquei sabendo, o caso da amiga do WO, Minha amiga Claide. ele citou, foi um apendicite grave, e esse outro caso que teve a repercussão, teve até uma nota do governo e Isso, tudo. esse mesmo. Esse caso, se eu não me engano, não teve a comprovação
da doença lúpus. Mas para quem não sabe, por exemplo, o lúpus é uma doença autoimune que muitas vezes a primeira manifestação dela é uma manifestação já grave. Então, às vezes o paciente a primeira manifestação pode ser mancha na pele, pode ser dor articular, tudo isso. E de repente, do dia para a noite, você pode ter uma insuficiência renal aguda, você pode ter insuficiência cardíaca, você pode ter uma série de complicações de maneiras muito rápida e intempestiva. Então, o lúpus ele tem várias manifestações. Ele pode ser leve, a pessoa passar um bom tempo sem descobrir que tem a doença, e ele pode ser de maneira intempestiva, de maneira coloquial, vou passar aqui para a população, explosiva mesmo, com insuficiência renal, com insuficiência respiratória, com insuficiência cardíaca. Eu não vi o caso, não tive acesso ao prontuário, não conheço a paciente, fiquei sabendo que era filha de um vereador lá de Iracema e vi a nota do governo. Então, assim, são dois casos que eu, do ponto de vista médico, eu não posso dizer. Apendicite mata? Mata. Eu sou cirurgião, eu já peguei pacientes gravíssimos que chegaram com apendicite, que tiveram que fazer 2, 3 cirurgias, ficaram 2 meses internados, ficou 1 mês internado na UTI, conseguiram sair, mas estiveram entre a vida e a morte. E tem paciente que se opera num dia, com 2 dias está em casa com uma cicatrizinha de 5 centímetros. E tem paciente que se abre aqui do pé do peito até aqui embaixo o pubis, né, que a gente uma cicatriz longa. Então tem várias formas de apresentação de doença. Tem diabetes que a pessoa passa a vida inteira com diabetes e morre com 90 anos de outra coisa. E tem diabetes que a pessoa desenvolve logo na fase infantil e já começa com complicações precoces, com 20 anos já está fazendo hemodiálise. Então a doença ela tem vários tipos de apresentação e de gravidade. Eu não vou me meter do ponto de vista técnico em cada doença, Chiquinho, porque eu não tive acesso ao prontuário, não tive acesso aos pacientes. Mas realmente o que você falou é importantíssimo. A questão da humanização e do preparo dos profissionais no HGE. Então, assim, cada vez mais isso é preconizado não só em Roraima, no SUS. O atendimento no SUS e nos hospitais particulares, eles devem ser cada vez mais humanizados, individualizados, respeitando as individualidades de cada paciente. Um paciente que é idoso, ele tem que ser tratado de uma forma. Um paciente que é cadeirante, ele tem que ser tratado de outra forma. Um paciente que tem diabetes, pressão alta, chegou com AVC, é de outra forma. Um paciente que tem um simples corte num dedo, foi temperar a comida ali cortou o dedo, mas ele tem uma ansiedade maltratada, um simples sangramento deixa ele tão agoniado, vai para o hospital e você tem que abordar esse paciente, por mais que seja um sangramento pequeno, você tem que abordar ele porque ele tem ansiedade, tem outra doença associada. Então essa humanização ela já é preconizada. Infelizmente, nos últimos anos, nós não tivemos tanto treinamento dos profissionais, né? E isso deve partir da Secretaria de Saúde, de fazer treinamento contínuo desses profissionais para acolher cada vez mais esses doentes que chegam. Agora, você me perguntou outra coisa. Por que tem tão pouco médico em Roraima? A demografia medicina, né? A demografia médica brasileira mostrou que a quantidade de médicos em Roraima cresceu exponencialmente nos últimos anos. Na época que eu fiz medicina na Universidade Federal de Roraima, só tinha 20 vagas de medicina por ano. Hoje nós temos 80 vagas na federal, 40 na estadual e, se eu não me engano, é mais 80 aí nas outras particulares. Tem lá na catedral agora. Então, né? Todo ano, basicamente, são quase mais de 150, 200 médicos se formando. Aqui. Por que não fica aqui, Chiquinho? Tô indo embora. Qual é o caboclo que vai trabalhar em Roraima e passar 8 meses sem receber salário, como estava na gestão anterior? Complica. Não fica, meu irmão. Complica. Qual é o caboclo que vai ficar, se formar? Você, delegado, vamos dizer, profissional da área de segurança pública, você é delegado. Aí vamos dizer que você, no início de carreira, você começa a ganhar 10 mil reais. Por exemplo, um delegado, início de carreira. E aí, o caba passa 6 meses sem te pagar. Vaza. Né? Aí você não é concursado, porque a grande maioria desses médicos que estão trabalhando aí na emergência não são concursados. Eles trabalham através de terceirizadas.
O que fixa o servidor no Estado é a segurança jurídica do contrato. O caboclo que tá hoje, aí amanhã muda o político. Aí o político persegue, aí não paga a empresa. Então o ideal é que fizesse mais concurso. Concurso público que desde 2013 não faz, caboclo. Essas coisas que eu não entendo, essas coisas que não dá pra É isso aí, tu entender. tem que pedir pro teu governador. Chiquinho, Tem que fazer, deixa eu te dizer, tu tem que falar pro teu governador. Chiquinho, Escuta. desde que eu assumi o mandato, eu peço encarecidamente ao governador Antônio Denário que faça um concurso amplo para a saúde pública. É inaceitável. Você teve concurso para a segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Demoramos 20 anos também para ter o concurso, mas saiu. Procuradoria Geral. Pra tudo! Aí você disse que saúde é uma área essencial, prioritária, e você tá há 10 anos sem fazer, mais de 10 anos sem fazer um concurso público amplo, contratando profissional através de um contrato precário, através da pejotização, que o cara tá hoje aqui, o caboclo tá hoje. É que nem tu contratar um pedreiro. O caboclo, ele cobra diária de R$100. Aí se ele vai lá pro cantar, tá pagando 150 diária, ele vai trabalhar pro cantar. Vai pro cantar, não fica. Aí os médicos que estavam aqui há 8 meses, com 8 meses de salário, chega ali, bate na porta de Manaus, tá pagando em dias, bate na porta lá no Maranhão, tá pagando em dias. Ele vai pra lá. E olha, Chiquinho, Delegado, tu que é da simples. base do governo, tu tem que pedir pro Antônio Denário fazer, igual como ele faz. que eu tivesse essa moral, meu amigo Chiquinho. Não, eu só vejo tu gravando com ele na casa dele lá. Tá indo bebendo com ele, água. não sei o que, Eu vou bebendo lá, água, eu sou amigo fazendo aquela lambança. Não vou mentir, eu Então, sou assim, amigo ó, do governador e tudo, entendeu? deixa eu te falar. Não vai pensar que a gente faz cobrança, não faz cobrança, inclusive, né? Deixa eu só concluir. Tu tem que pedir pro Antônio Denário fazer o que ele faz no agronegócio. Se ele não é o olho dele, fazer isso aí na saúde. Gostaria de eu ter Ele essa não faz força isso de porque poder se dizer assim, acontecer governador, se acontecer alguma faça coisa, escuta, isso. Mas a questão da saúde... se acontecer alguma coisa com a família dele, ele não fica aqui, ele vai pra fora. O político que resolveu o problema da nossa saúde, até porque a gente também tem a questão que superlotado, eu não sabia disso. Agora com a questão da filha do Jara lá, a gente viu a questão da superlotação que tá o HGR. Tá. A menina, inclusive, não tinha espaço na UTI para ela. Por isso que ela ficou num leito, no corredor lá, porque não tinha espaço. Depois que conseguiram devido à superlotação. E aí eu não consigo entender, tem coisa que eu não consigo entender, por que não se constrói mais hospital. E essa questão também, entrou o secretário, saiu o secretário, por que o diabo dos secretários não fizeram esse concurso que era para ser feito. Eu sou muito realista, então, gente, pelo amor de Deus. Faça um vídeo, peça então, dele. O problema é que o doutor Cássio, eu não sabia disso agora, o problema é falta de médico que não tem um concurso. Doutor, meu amigo Denáriozão, vamos fazer o concurso da saúde. É aqui. Então, pessoal, estou aqui no podcast aqui, conversando aqui com o doutor Carlos Cirurgião, e eu questionei por que nós não temos mais vagas de médicos nas faculdades aqui de Roraima. E o doutor está dizendo o que para mim? Chiquinho, não é a questão da quantidade de médicos que vai resolver, é a questão de segurança jurídica, ou seja, de contratação. Fixar esse profissional. Então fica aqui um apelo aqui pro nosso governador, meu futuro senador, se Deus quiser, aqui do estado de Roraima, que vou aproveitar aqui e dizer, não, porque assim, que nem tu falou, ser amigo do governador, realmente sou amigo do governador, né? Eu sou delegado, eu sou mesmo delegado de polícia, Chiquinho. Mas gosto da política. Então vamos fazer aqui um apelo pro governador do estado. Isso, para ele fazer. O problema nosso hoje na saúde igual foi na Polícia Civil. Igual como ele faz no agronegócio. Fizemos. Mas ainda não foi suficiente. Só entraram 50 delegados, vai entrar uma turma agora. 20 anos sem concurso, daqui a 5 anos tá todo mundo com direito de aposentar, vai ter que ter um outro concurso. Não podemos remediar, a gente tem que logo resolver o problema. Então, o problema da saúde hoje precisa ser visto com atenção, não é minha área, mas que eu digo aqui, eu rezo a Deus para não ter que ir parar no HGR. Eu rezo a Deus para não adoecer, porque eu não tenho um plano de saúde. Aqui no Roraima não tem. Tem não. Porque eu já tenho ansiedade, chego no HGR daquele que eu já fui lá, tu vê umas pessoas ali que atendem mal, aquele que falta de humanização, não são todos, hein? Não são todos. Tem que reconhecer uma coisa, lá dentro do HGR eu tive lá, as coisas são novas, tem equipamento, tem tudo, mas o ser humano é bicho complicado. Trata bem. Tem policial que trata mal, tem médico que trata mal, tem professor que trata mal. É justamente isso que eu iria falar. É porque tem profissional que não gosta daquilo que faz. Tem que treinar. Tem médico exatamente. que tu vai com o médico, ele te dá toda a atenção devida. Tem médico que tu vai com o médico, Renato. O cara quase nem te olha, pode ir pra casa. Que diabo que é isso? Espera aí, menino. Bora conversar direitinho aqui. Tem que treinar. Da mesma forma que tem. Mal policial, mal professor, mal bancário. Mas mal... isso é da índole da pessoa. A gente não pode generalizar porque a grande maioria dos profissionais, a grande, imensa maioria, 90% dos profissionais de saúde, se você for procurar o HGR, eles vão te atender bem, eles vão te acolher.
Agora, nós estamos num ambiente onde o profissional de saúde ele está entre a cruz e a espada. Você está num período onde o aumento da infecção por influenza, eu estive no Cosme Silva na segunda, foi na terça-feira, eu estive no HGR antes de ontem à noite, tá? E eu vi a situação de leitos lá. Eu passei no corredor lá do Cosme Silva, era um sim e um não. Qual é o motivo da internação? Gripe, pneumonia. Assim, ó, eu tô aqui com o Antônio Denário cobrando ele, a nossa saúde do nosso estado. Escuta, gordinho. Escuta. Você não fala isso hoje. Não, eu tô falando dessa história. Eu pedi dele porque ele é o amigo dele. Não, eu também. Eu não tenho. Eu sou da base. Claro que ele é Deixando claro. Eu apoiei o governador Antônio Denário em 2022, como você apoiou. Sou base do governador Antônio Denário, mas eu não sou capaz de governador. Nós estamos só realistas na situação. Eu tenho uma área que eu defendo, que é saúde. E o Renato perguntou, qual foi a evolução nos últimos 90 dias? Regularizou a hemodiálise, regularizou o marca-passo, regularizou a cirurgia cardíaca, regularizou a cirurgia bariátrica que está fazendo paulatinamente, está regularizando as cirurgias eletivas que estão fazendo. Cirurgia oncológica. Nós tínhamos basicamente no estado, antes do governador Antônio Denário, 3 cirurgiões oncológicos. Agora foi contratado mais uma ano passado e mais 2 novos vão ser contratados esse mês. Ou seja, nós dobramos a quantidade de cirurgiões oncológicos. Então a fila de cirurgia oncológica é para andar mais rápido nos próximos dias. Então o problema lá era a administração. Era uma administração ineficaz. Então assim, a tendência é que com essa nova gestora, e quero aqui falar o nome da secretária Dilma, que é uma secretária muito técnica, sabe? E como o Chiquinho falou, ela não é da área da medicina, ela é advogada, mas ela é muito técnica, experiente, concursada da Cefaz, concursada da Cefaz, e tem do lado dela pessoas que ela está escolhendo que vão ajudar ela a sanar tudo isso. É do dia para a noite? Não. Porque em saúde nada se resolve do dia para a noite, principalmente quando você deixou uma cicatriz aberta. E mexer com um monte de gente que você tem ali para mexer, até você tomar pé da situação tudo. Mexer exatamente. Com o ser humano é complicado. Aí assim, e ao mesmo tempo, Roraima sofre, igual os outros estados do Brasil, com uma epidemia de infecção por influenza, que é aquele vírus da gripe que pode culminar com pneumonia. Eu tava falando até imenso, acho que eu peguei foi ele que me deu 3 dias. Se tu for, Chiquinho, lá no Cosme Silva, é um paciente sim, um paciente não. Um sim, um não tá com infecção viral por influenza. É um que deixa você acamado, doído. Os hospitais estão lotados. E o Hospital da Criança do mesmo jeito. Se você for no Hospital da Criança, tá lotado. Isso é em decorrência da baixa vacinação, as pessoas acabaram não se vacinando. E o período sazonal está lotando os hospitais. Nós precisamos de hospitais com mais leitos urgentemente, claro. E é para isso que eu trabalhei em 2023 ainda, para ter o nosso primeiro hospital federal. Aquele hospital das clínicas que servia basicamente de depósito de pacientes, nós transferimos através da parceria entre governo federal, nós da Assembleia Legislativa, que eu presidi a Comissão de Saúde, e todo esse processo de articulação com o governo, transferimos o Hospital das Clínicas para o Hospital Federal, e lá onde hoje tem 120 leitos, daqui a 2-3 anos nós vamos ter 230 leitos. Lá onde não tem um leito de UTI, vão ter 20 leitos de UTI. Lá onde não tem centro cirúrgico, não opera nada. Lá no Hospital das Clínicas, é ainda um hospital obsoleto, subutilizado. Lá nós vamos ter 6 salas de UTI, gordinho. Isso aí. Com o Hospital Federal, com verba federal, tirando das costas do Estado, toda esse peso orçamentário e financeiro, e transferindo para o governo federal. Pô, nós somos um Estado que vive todo esse sofrimento da pandemia, ou da migração, e somos um dos poucos estados do Brasil que não tem hospital federal, não tinha. Graças a um trabalho nosso, junto com a Universidade Federal, pela primeira vez na história, amém, nós vamos ter esse sonho, que é um sonho meu, que fui estudante da Universidade Federal, sou professor concursado da Universidade Federal e agora sou deputado da Comissão de Saúde. Então é um sonho mútuo meu, assim, é um sonho combinado de ex-aluno, de ver um hospital universitário
é um sonho de deputado estadual que lutou por isso. Professor. Né? De professor, porque quando eu sair dessa bagaça toda da política, eu vou voltar a ser professor da universidade e vou operar nesse hospital. Então o que falta na saúde é uma segurança jurídica. Não, falta muita coisa na saúde. Mas o Chiquinho perguntou por que é que nós não fixamos médicos em Roraima. Em especial os especialistas. Tá faltando ter um Por quê? concurso. Pois é, a Fazer uma segurança, garantia. pois é, uma segurança. Nós não temos segurança jurídica disso. Nós não deixamos nem o Juvenal, né? Cobrar o governador por um concurso. Cobre aí, Juvenal. Meu governador, estou aqui fazendo aqui um apelo. Abra um concurso público enquanto o senhor ainda está governo, porque o senhor vai ficar como nesse mandato até março, né? Se Deus quiser, que vai ter que se afastar para concorrer ao Senado. Então fica aqui um apelo aqui. Pode gravar aí, meu amigo Gordinho. Faça imediatamente um concurso público, não só para médico, mas desde o técnico da enfermagem, que nem o doutor Claudio aqui falou, aumentar a quantidade de profissionais médicos dentro do estado de Roraima. Ao invés de contratar terceirizadas, vamos fazer diferente. Contratar médicos profissionais da saúde de A a Z. Por quê? Você vai trazer segurança jurídica para aquele profissional que vai vir para Roraima, vai fixar residência aqui em Roraima, né, doutor Claudio, você quer dizer? E aí não vai ter problema de não receber da terceirizada. Por quê? Porque como ele vai ser servidor efetivo do Estado, o pagamento dele vai cair todo mês e o senhor, como governador, está pagando nós servidor público em dias, tanto que já anunciou que o pagamento agora de outubro vai cair dia 26. De outubro não, delegado. De outubro não, delegado. É junho, delegado, que já tá antecipando outubro. É porque eu já tô pensando. Eu tô pensando que eu sou pré-candidato a deputado, mas eu já tô pensando na campanha de outubro de 2026. É agora dia 26 de junho, tá na conta. Pois vamos fazer assim, né? Assim como o governador fala nas terras, né? Gente, Renato, e outra coisa, eu sou igual do doutor cirurgião. Ele falou aqui uma coisa muito importante. Ele é da base, mas não é capaz. É isso aí. Então, delegado, Mas é o assim, certo. sou amigo, mas não sou capaz. É por isso- é e por às isso- vezes eu digo aquilo que tem que dizer e desagrada. Tem pessoas na base do governo, Chibiu. O Anderson não, Chibiu, vai tomar no rabo. Tem pessoas na base do governo, Renato, que diz o seguinte: o delegado é puxa-saco. Eu não sou puxa-saco de Denário. O delegado é meio doidinho. Eu não sou meio doidinho, não, eu só sou realista. E tem pessoas que às vezes não gostam de ver a realidade das coisas. Eu às vezes chego no palácio, eu falo pro governador que tá errado. E ele respeita a minha posição. Doutor, porque é por isso que eu tava sou. pedindo pra ele cobrar, porque ele é próximo, ele é dentro da casa do homem. Não, e ele daqui a Nós pouco. somos, ele mas- é 01 do homem. E o Quem que eu fosse? E o governador fala tanto em segurança jurídica, né, sobre as terras. Então, a segurança jurídica hoje Agora na da saúde saúde. seria Um o quê? concurso Um concurso público. público. Amplo. Isso tem documento meu desde o início do meu mandato, 2023, E nós vamos começar agora a cobrar esse 2024. concurso público. E cobramos. Agora, imagina só. E é algo que eu não consigo entender, Chiquinho. Porque se você contrata o mesmo profissional via pessoa jurídica, é o mesmo custo para o Estado. Só que detalhe, essa pessoa contratada via PJ, ela não deixa o recurso para o IPE. Então ela não recolhe para o IPE. Então o Fundo Estadual de Previdência, ele fica comprometido. Então esse povo pega o dinheiro, essas empresas pegam o dinheiro, pagam o médico lá não fica no Estado Vai ter economia como pro fundo Estado. previdenciário. Se você deixa esse servidor Interessante. como estatutário, além de você fixar, porque ele tem a segurança que vai sair, pagar o IPE, vai mudar governo, vai ter tudo, ele vai ficar em Roraima, ele vai comprar casa em Roraima. Vai morar. Qual é o médico hoje terceirizado em Roraima, que trabalha via PJ, que tem coragem de comprar uma casa em Roraima? De construir em Roraima? Só vem e vai embora. Por que, Caboclo? Tu vai passar 6, 7 meses sem receber. Era essa a realidade do ano passado. Graças a Deus, a nova secretária está regularizando. Inclusive, de 2024, só falta dezembro pagar aqui. O compromisso é pagar esse mês. E agora, todo mês está faturando e pagando no mês seguinte. Igual qualquer empresa. E Era falando isso que eu ia médico perguntar de aqui, você, que se era- estava regularizando já o Tá pagamento. regularizando, nós cobramos, a E secretária tá sanando as contas, não é do dia para noite, tá regularizando a questão da hemodiálise, o pagamento da hemodiálise já deixou mais regularizado, ainda tem conta para trás.
atrás. Falando em médico, mas pelo menos não tá parada a E hemodiálise. falando em médico, daqui os parabéns aqui também ao governo do estado, o governador que está hoje dando posse, né? Aos novos médicos legistas que estão assumindo hoje na Polícia Civil. Então, parabéns aí ao governo do estado que está dando posse hoje, a nossa delegada-geral, a doutora Darlinda, o doutor Luciano Silvestre, que é o delegado-geral adjunto, estão sendo empossados hoje. Vão lá para Rorainópolis, Vão para também. Vão para Rorainópolis, lá trabalhar lá no sul do estado. Então, o sul do estado hoje passa a contar com a equipe de médico legista para atender as demandas no sul do estado e não tem mais que se deslocar de Caroebe, Baliza, São Luís para cá, para Boa Vista. Chibiu. Vamos agora ter esse atendimento no sul do estado. É o homem, sou o WO, o famoso WO. Chibiu para os íntimos. Eu e o delegado, a gente tem uma história, pô. A gente se conhece agora em estamos 2010. perguntando aqui, Gil. Eu queria focar agora um pouco aqui, não falando muito da saúde, mas vamos focar agora de política? Bora, fala de política. E tem uma coisa para me perguntar pro deputado. Vou perguntar pro deputado o seguinte. Ontem chegou ao nosso conhecimento que está tendo uma reviravolta dentro da Assembleia. Está tendo várias demissões. O que está ocasionando isso? Assembleia? Dentro da Assembleia? Não tô sabendo disso, não. Não está sabendo disso? É comum da administração pública, acontece todo dia no estado, exoneração, demissão, mas nada. Mas assim, massa? Não tô sabendo de nada. Porque o que chegou aos nossos ouvidos é que estava acontecendo demissões em massa, de 30, 40, que até sexta-feira seria demitido aí mais ou menos umas 300 pessoas da Assembleia. Bom, cada deputado, assim como cada vereador, cada parlamentar, ele tem uma cota parlamentar de servidores. Para ele gerir, né? Ele gerir. E cada deputado administra o seu Troca cota. do jeito que quer. Às vezes ele tem gestão sobre seu gabinete. Então, que cada um cuida do seu gabinete. Do meu, eu quero garantir aí que tá tudo quem ok. está trabalhando com o deputado Cláudio Cirurgião não tem previsão de demissão até o momento. Tá tudo sob controle. No meu, né? Mas sim, cada deputado gere. A gente já teve exonerações, enfim. É igual qualquer serviço público que tem demissões, que tem exonerações, que tem admissões novas, troca de funcionário. Eu só sei que mas não existe nenhum movimento dentro da Assembleia nesse momento, em termos de jogada, de jogo político, de demissão em massa, de pressionamento, não existe nada. Pelo contrário, o nosso presidente Sampaio, para quem eu quero mandar um abraço agora, é um presidente muito democrático, claro, e que deu a liberdade para todos os deputados estaduais terem a gestão sobre os seus gabinetes, né? O Sampaio, o Chiquinho tem muito mais experiência que eu. Mas ele conseguiu trazer para a Assembleia Legislativa o sentimento democrático. O Sampaio é um líder democrático. É algo que não tinha na história de Roraima, né? Normalmente os líderes eram líderes por autoritarismo e não pela atitude democrática. Isso. Coisa que o Sampaio vem conquistando. Hoje, se o Sampaio estalar os dedos, ele tem aí 80% dos deputados para seguirem ele para onde ele for. 80% é só 6 fica condenado mesmo. Não, assim, não é falando desse jeito, mas não sei. Mas é pelo sentimento que os deputados têm de dialogar, de participação da Assembleia. Então, o presidente Sampaio, ele criou isso em torno dele, e a classe política, não só em Roraima, como no interior, você pode ver. Vá para o interior e pergunte para as pessoas: como é que é o Sampaio? Ele pode até não votar no Sampaio. É maranhense, tem jeito. Ele pode até não votar no Sampaio como deputado estadual, porque ele tem um compromisso com o deputado Cláudio. Mas ele vê o deputado Sampaio como um caboclo democrático, um caboclo do povo, um caboclo pé no chão, que defende o servidor público. Essa é a imagem que o Sampaio vem passando. E você como baixo, né? Um cara que você como deputado e amigo do presidente Sampaio, tem essa informação mesmo que tem ao público em geral no meio político de que ele vai ser candidato a vice-governador do estado de Roraima? Olha, o Sampaio, ele criou essa liderança, como eu falei para você, e ele está apto, ao meu ponto de vista, a concorrer qualquer cargo político em Roraima hoje. E eu sou do partido dele, sou o primeiro suplente de vereador, tô lá no está apto pela experiência política e pelo que ele gerou na carreira política dele. Ele está apto, se vai ser eleito ou não, mas ele está apto, preparado e querendo, né, a ser governador, a ser senador, a ser deputado federal, a vir para a reeleição de estadual.
Mas o sentimento que eu tenho é que o Sampaio, ele precisa... Eu gostaria muito, né, pela admiração que eu tenho por ele, que ele galgasse um passo maior e, inclusive, majoritário no Estado. Entendi. Ótimo. Ele é um cara que dialoga e traz pra perto, conversa. Ele criou ele quebrou o paradigma, né, da política aí que tinha antes. Eu acho assim, Como era na tua época, Chiquinho? Fala aí. eu como acho era? assim, Era roxo? De falar, Era roxo? eu sou suspeito de falar assim porque eu sou do partido do Soldado Sampaio, né? Eu sou o primeiro suplente do Marcelo Nunes, inclusive eu vou vir para deputado federal, se Deus quiser, eu vou ter parceria com os vários deputados, inclusive tem pessoas que apoiam o Dr. Cláudio Cirurgião, que é minha para federal, e vamos manter a parceria. Quem é, Chiquinho? Tem pessoas que vão me apoiar, tem pessoas do Jorge Neto que vai me apoiar, tem pessoas do Adirão que vai me apoiar. Então, verdade. o bom de ser federal é que você pode abraçar. Tá? O bom do deputado federal é que você abraça vários estaduais. Vários né? estaduais, é. Mas é logicamente que eu vou ter que fazer um trabalho em especial para o Marcelo Nunes, que ele também é pré-candidato a estadual, e o Dr. Cláudio Cirurgião provavelmente deverá ir também para o PDT, né? Você está dizendo Tô sabendo, danadinho. Você deve ir para o PDT, até porque a acomodação civil, tu sabe que montar grupo é complicado. Hoje não tá fácil, né? O funil, né? É igual, ó, montar o funil grupo tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno, porque agora os partidos estão diminuindo. Se tu não se posicionar, fica fora. Mas tudo gira em toda essa situação. O processo político hoje está complicado, porque hoje é o seguinte: se o governador Dendenário puder sair candidato em 2026, será o senador mais votado da história de Roraima. Tá, vamos lá. Tu falou nisso agora sim. O senador. Segundo, Senador vai ser o mais bem votado, né? da história. Hoje nós tivemos, né? Eu tive acesso A uma pesquisa 50% de aceitação. onde Denário só tem apenas 50% de aceitação. Eu não acredito. Eu acho o seguinte: eu acho que não. Ele tinha 78%, 88% há 6 meses atrás. E hoje ele tá com 50%. Então ele tá o quê? Ele tá com 13% de ótimo e 35% de bom. Igualmente, mas eu acho Então que ele tá vai ser caindo. o mais votado da história. Igualmente eu vejo que uma pessoa que vem subindo muito, que se vier para o Senado vai dar muito trabalho, se chama Arthur Henrique. Prefeito Arthur Henrique. Se ele for candidato, ele ganha a eleição. Se ele vir também candidato ao Senado, Ele é um cara sereno. eu creio que... E eu acredito que o Messias, que não vem... Eu acho que o Messias vai pro TCE. A análise que eu faço é a seguinte, Renato. Chico Rodrigues não disputa a campanha, vai vir para federal. Federal, lá no PSD. Messias, se eu fosse o Messias, eu viria para Senado, pegaria o TCE, colocaria a Darby de estadual, Marco Jorge sobe para federal, Messias já tem um Diana que é ministro do TCU, elege o Marco Jorge, continua tendo força em Brasília, o Messias, coloca a mulher dentro da Assembleia Legislativa, continua tendo força, vai para o TCE, que é um cargo que é vitalício, tranquilo, resolve o problema do Senado. Tá certo? Mas o senador Messias é um senador muito jovem ainda, tem muita história ainda para fazer. Conselheiro do TCE, meu querido, é muito bom. Até o Juvenal queria mas ser. ele tem muita Até eu coisa. queria ser, pessoal. Mas ele tem muita coisa para fazer. Melhor do que no ser estado de deputado Roraima. federal, melhor do que ser deputado estadual. É bom demais. Tanto é que não é fácil. Tu tem vontade? Eu tenho vontade de ser, sabia? Toda hora, né? Toda hora, eu queria estar toda hora lá. Delegado, deixa eu interromper aqui, já são 6h07, vamos encerrar. Já vai ter. Já? Não falamos foi nada. Pois aqui passou rápido. Nós Daqui a nem pouco- falamos do que o pessoal queria ouvir, que é fofoca de política. De política, falando de ansiedade, de banana. Mas o doutor deu aqui um show de ansiedade, o pessoal gostou. Vamos remarcar aí esse bate-papo novamente. O senhor chega cedo, que o senhor atrasou. Tenta dizer 6 minutos só. Pois é. Geralmente ansioso chega antes. Aqui foi chego, era 4h20, já tá aqui já, 4h20. Eu sou Tá ansioso bom? também, Chiquinho. Ele é pontual. E eu quero agradecer, a gente vai encerrar, quero agradecer a cada um de vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Vamos marcar novamente pra gente nos encontrar e conversar mais Esse ainda. podcast tá fazendo sucesso, WOC. Tu fala tudo, tu é entrão. Esse bicho é conversador. Não é isso não, eu sou tranquilo. Viu? Eu agradeço as amizades que eu tenho, que eu construí, E pô. o podcast de vocês começou há pouco tempo, mas tá dando um sucesso danado, rapaz. Nós estamos no terceiro, Mas aí
tá fazendo sucesso. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Na vez passada aqui teve nosso amigo Orestinho, estava aqui. Mas é porque a gente. Porque assim, ó, muitos criam um podcast e faz o quê? Bota lá pro cara responder. Não, aqui é um bate-papo, o cara vai se soltando, vai falando. Teve pergunta, nem vi. Aí, Marcos, depois quando vai falar de política, assim, de como é que você vê a conjuntura que tá a política dentro do Estado. Não, a gente ia falar, só que é só uma hora e aí a gente entrou na área da saúde e tal, de tudo. Aqui é de tudo um pouquinho, delegado. Tudo um pouquinho. Mas vamos tentar mudar o horário para ver se bota pelo menos 2 horas de conversa. Vamos aí fica bom. Pronto, porque quando tu fala de política, a hora passa rápido. Vou comprar uma pinga, botar uma pinga aqui para quem gosta de tomar uma pinga. Rapaz, pode, tem que botar. Não faça isso. Aqui é um podcast, é uma costela. Porque eu bebo mesmo. Olha aí. Mas que fique bem claro, viu, Juvenal? Que a aceitação do governador, tivemos acesso a uma pesquisa hoje 50%. que está por 50%. Então, aceitação. o governador do estado de Roraima. Isso, né? Eu não vou acreditar muito, porque a aceitação dele em geral. Então eu acredito mais no que eu vejo no dia a dia. Eu acredito assim, que o Denário para Senado não perde eleição. Isso eu posso lhe dizer. Se ele conseguir ser candidato, né? Eu acho que ele não vai ter que ser julgado esse processo dele, de qualquer jeito tem que ser julgado, porque senão ele não é candidato, tem que ser julgado. Tá? Eu não vou dizer que ninguém pode dizer o que é que o juiz pensa na cabeça de juiz, quem vai decidir sou eu, vai ser o juiz e tudo, mas se ele puder sair candidato, eu não tenho dúvida que vai ser um dos candidatos mais votados da história de Roraima. Vamos aguardar. E tu acha que depois que acabar ele entregar a cadeira dele, nenhum vento vai bater na costa dele, vai desviar? em abril? Eu acho que não, porque ele já deixou o nome dele feito como político. Eu acho que para mim foi um dos melhores governadores que já teve, pegou o estado em crise, arrumou o estado, colocou. Não é porque Tu acha que o governador tem grupo político? Eu acho o seguinte, mas para Senado, quando o povo quer, não adianta. Independente, vai escolher ele, tá entendendo? Tem que saber de quem que é a outra vaga. Eu acho que se tiver outra vaga com Arthur e Denário, vai ser os dois eleitos. Então vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Isso aí vai ficar para um próximo bate-papo aí, pra gente conversar, né? Agradecer aí, fico muito feliz. E vamos seguir, né? Bora, cuida. Amém. E agradece aí. Juvenal, tchau. Pronto. Quero agradecer. Quero agradecer o Juvenal, ao WO e agradecer principalmente a Deus por dar essa oportunidade de estarmos aqui debatendo esse assunto que é importantíssimo para a sociedade. Exatamente, Renato. Obrigado, WO. Obrigado, meu amigo Juvenal. Vamos controlar essa agonia. Venha com o Gordinho, que o Gordinho vai te tratar. Pronto, olha aí. Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe. Parabéns ao podcast. Próxima quinta tem mais Pode Debater Podcast. Obrigado. Abraço.